Fala galera, tudo jóia? Pastor David Miller, legendário 37.832. Vamos ter um momento aqui incrível nesse podcast, no qual nós entregamos, conversamos e passamos o projeto de Deus para nossas vidas. Que nesse ano de 2025, o ama do Senhor, ele possa ser dia a dia na sua vida. Uma aceleração, uma multiplicação, uma antecipação e um avanço direcionado em todas as áreas da sua vida. Foi incrível passar esse momento, compartilhar um pouco dessa história e preparar você para viver o melhor ano da sua vida. Você nasceu em Brasília, Santa Maria. Como que foi a sua história, assim, em tudo? Então aí nós moramos em Santa Maria, né? Já mudamos em 91. Eu tinha 5 anos. Aí foi quando minha mãe sofreu um acidente de carro. Ela foi atropelada no eixão, lá em Brasília. E ela foi declarada morta. Meu Deus. E aí o pessoal, então, o que eles fizeram? Eles fizeram a cirurgia dela no hospital de base como se ela não sobrevivesse. Ficou 30 dias em coma. E sobreviveu. E aí ela começou a fazer a fisioterapia, então no acidente ela perdeu o lado esquerdo todo. Né? Perdeu massa cefálica, então foi praticamente um milagre. Foi um milagre de Deus, na verdade. E aí eles colocaram platinas velhas, que achou que ela ia morrer. Ah, entendi. Quando ela começou a fazer a fisioterapia, as platinas entortou. Aí vai de novo, abre tudo, platina calcificada. E aí ela não teve mais jeito, ela perdeu o lado esquerdo todinho do corpo. Aí foi na cadeira de roda. Paralisou. Paralisou o lado esquerdo todo. Isso você tinha quantos anos? 5 anos. E vendo tudo isso aí, Exato. Então, acompanhando seu uma pai. cena muito forte, né? Eu até falo pra minha mãe, uma cena muito forte foi quando ela voltou do hospital. Quando ela sofreu o acidente, nós fomos pra casa da minha avó, no Gama. E aí, quando ela chegou na ambulância, ela tava tão magra, magra. Engraçado, porque é a única cena que eu lembro. 5 anos de idade, você não tem muita... Mas marcou isso. Mas marcou. Eu falei, eu chorava muito, falava, leva, não é minha mãe. Ela tava tão feia, né? Minha mãe era muito bonita, minha mãe era muito bonita. E aquilo ali foi muito marcante. Então, fomos para casa da minha avó, passamos todo um processo e voltamos para Santa Maria logo depois. E com isso, nós temos muita marca dessa parte por causa do meu pai. E é onde que Deus hoje trabalha muito na minha vida na parte de homens, porque eu tive uma referência de pai que era um pai totalmente relapso. Então, minha mãe conta a história que ela conheceu ele na porta do cabaré. Então, ela já sabia o processo dele, como que ele era. Eu tenho irmãos da minha idade, irmãos da idade do meu irmão, então ele tinha uma vida muito promíscua, né? Então ele sabia. O mais doido de tudo é isso, que minha mãe sabia que ele tinha 2, 3 mulheres ao mesmo tempo. Entendi. E aí dentro do processo ela tem mais irmãos? Tenho mais irmãos. Fora do casamento? Na minha mãe eu tenho 3, né? Duas irmãs e um irmão. Uhum. E fora do casamento tem uns 7. Que sabe até agora. Que sei, né? E aí meu pai, então, ele bebia muito, né? Então, ele bebia demais. Nós tivemos cenas já dele bater, ver ele enforcando minha mãe na cadeira de roda. Meu irmão puxar a faca e eu ter que segurar meu irmão para não matar ele, né? Ele foi querendo matar meu pai. Então isso foi se tornando algo muito forte na questão de paternidade. E como eu me converti muito cedo, graças a Deus, eu não acho que cedo, né? Eu sempre falo, converti cedo porque eu me dispenso, 11 anos de idade. Nessa época do Ocidente, então a sua fé não era cristã ainda? Não, nós não tínhamos nenhum conhecimento de nada, né? Nem de igreja, de nada. Nem minha mãe. Minha mãe foi se converter, que ela que foi a primeira da casa, né? Uhum. Foi em 96. Então tinha 5 anos do acidente. 5 anos de acidente. 5 anos do acidente. Então aí quando ela enganjou, foi pra igreja. E foi massa, porque aí ela foi pra igreja, a igreja era perto de casa. E aí ela mudou lá para uns 1 quilômetro de diferença. E aí ela me chamou pra igreja, eu falei, vou pra igreja, 11 anos de idade, queria saber de igreja. Só que aí ela falou, tinha um passeio. Aí ela falou, vai ter um passeio no Parque da Cidade. Se você quiser ir pro passeio, você vai ter que ir pra igreja. Aí eu falei, oxe, mãe, eu falei, não. Então, eu falei, tá bom, então eu vou pra igreja. E aí eu fui pra igreja em 21, não lembro a data, 21 de fevereiro de 98.
E lá eu me converti. E aí eu não saí. Então carregava minha mãe na cadeira de roda, levava ela, trazia ela. Né? E com isso começou minha jornada aí na questão do evangelho. E na família, né, como falando, família totalmente destruída, a parte do meu pai, essa questão de princípios cristãos, não tinha ninguém. Então era muito pancada. Mas nós vencemos, né? Fomos na luta, né, o processo, vendo essa parte da minha mãe, questão de referência do meu pai não tinha. Vivia o dia, a cena dele era clara, ele deitado no sofá sem camisa o dia inteiro. Curando ressaca. Só. E minha mãe, como ela se aposentou, a gente vivia com a aposentadoria dela durante todo o tempo. Entendi. Né? E aí foi crescendo, fomos indo, até que eu entrei no exército. Aí foi um divisor de águas também. E aí o exército te trouxe tudo aquilo que às vezes na infância você não... Exatamente. Então assim, eu lembro que outro dos pontos muito interessantes quando eu fui lá no período de seleção, eu tinha metade dos 2 dentes da frente. Era meio relapso. E aí o camarada falou, rapaz, não vou poder deixar de servir não, porque os seus dentes estão tudo estragados. Aí eu falei, meu amigo, você não tá entendendo. Eu preciso servir para arrumar esses dentes. Porque senão, aí ele olhou assim para mim, teve misericórdia, tá bom. Aí aceitou. Né? E foi mesmo, foi a primeira coisa que eu fiz no exército, foi arrumar os dentes. Né? Porque senão... Aí nós tem um convênio, né? Então o exército tem todo um processo. E aí foi até foi o ano que meu pai morreu, em 2005. Então ele tinha todo um processo, né? 2005 foi um ano muito marcante, porque eu entrei no exército para ter uma direção, então sabia o que ia fazer da vida, mínima ideia da questão profissional. E qual foi a decisão? Você tomou a iniciativa de ir para o exército? Alguém te falou? Meu Você é pai, obrigado. cara. Você é obrigado aí ou... Eu falei que não ia servir não, eu falei, não, eu vou servir nada, esse negócio aí, ele vai, tem que ser homem e tal, um negócio que não vai servir sim. Mesmo eles, exemplo, sabendo que às vezes ele não era um modelo, Exato. Ele queria te encaminhar para onde você seria um modelo, né? E aí foi interessante, porque depois que eu me alistei e fui aceito, ele me conta a história que ele quebrou os dentes dele para não servir. Aí eu falei, você tá de brincadeira, pai. Você falou para me servir e tu quebrou os dentes. Só que era outra história. Aí depois, no mesmo tempo, eu tive um raciocínio. Falei, cara, é outra história, pô. Era outro tempo. O exército era fora do comum. Naquele tempo era totalmente proporcional. Academia de homens. Era fora de sério. Meu tio serviu. Então eu lembro dessa história aí contando que era tá doido, era surreal. Direitos humanos não existia, não. E aí eu entendi, eu falei, pô, entendi. Mas foi muito bom, porque em 2005 eu fui, né? Eu fui pro 11º DSUP, 2ª companhia. E lá, cara, lá eu desenrolei. Cresci mesmo, aprendi rapidinho, fui pro Ministério do Exército no outro ano. Cheguei no Ministério do Exército, a diretoria de Secretaria de Economia e Finanças. Aí, cara, o pessoal tudo estudado. Tudo alto nível, oficial, o pessoal tudo de estudo, né? Então a galera me cobrava muito para estudar. Eu tinha parado no ensino médio, quando entrei no exército. Aí, rapaz, aí na área profissional lá foi um marco. E aí comecei tinha um amigo que hoje é meu discípulo, né? Tá com a gente lá na Santa Maria, no centro de Santa Maria, que é o Alexandre. Ele tinha uns canais, ele trabalhava, tinha 2 anos mais velho. Ele estava no Ministério, no M, né? Que é o QG do Exército. E lá ele tinha uns canal tudo de curso, altos cursos que o Exército pagava, tal. Aí ele me falava, Mili, ó, tá saindo curso. Tá saindo curso. E eu, corria, pegava, acabei fazendo mais de 20 cursos, cara. Fiz cursos de toda a área, me preparei para a área de informática. E foi buscando conhecimento. E aí fui buscando conhecimento nessa área profissional. Sempre falo porque quando eu cheguei, foi marcante em todas as áreas. Então eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade como carroceiro. Né? Tinha uma madeireira perto lá de casa. Falei, meu irmão, seu João. E eu comecei a trabalhar. Falei, rapaz, vambora que eu tenho que pagar as contas. Minha mãe, o dinheiro dela não dá para arcar com todo mundo. Vamos trabalhar. E fui trabalhar. Primeiro da casa que saí para trabalhar com 9 anos de idade.
Eu fui trabalhar, tinha um primo que tinha açougue, fui trabalhar com ele no açougue. A gente vendia mensagem, não sei se você vai lembrar, não sei se aqui chegou a bombar, telemensagem. A pessoa ligava, ia na data, quero mandar uma mensagem pro meu marido. Certo. Aí ela anotava, ele mandava a mensagem, colocava lá e vinha a musiquinha. Seu Júnior Pantalena, pois é, aqui é o seu aniversário, tem uma mensagem para você. Vinha lá e tinha uma mensagem gravada. Tinha as fitas, né? Era muito engraçado, depois foi pra CD. Minha tia vendia isso, cestas, aquela mensagem, eu saía para cobrar. Eu andava o Gama, cara, às vezes eu andava o Gama o dia inteiro, o Gama todo para ganhar 2, 3 reais. E não interessava, pra mim eu tava ganhando, né? Então, para chupar um gin, ia lá vigiar carro, ganhar dinheiro. Então, então tudo que eu fazia, eu colocava para fazer o melhor, independente de qual era a situação. E quando eu cheguei no Exército, lá no Ministério, foi muito claro, em 2006. O coronel, ele perguntou, que era meu chefe, falou, Miller, você já trabalhou com informática? Eu falei, coronel, eu nunca peguei um computador na vida, mas me coloque que eu vou ser o melhor. E ele foi lá, me levou o computador. Em 6 anos depois eu fui para a sessão de informática, no qual eu coordenei toda a sessão de informática com mais de 100 funcionários, mais de 100 militares que tinha ali naquela sessão. Uau. E aí quando eu saí de lá, precisava de 3 para me substituir, pela demanda ou eficácia que fazia. Meu chefe nem, né? O chefe ficava só lá no computador dele de boa, toda a demanda, resolvia, atendia. E ali você já começou a aprendizagem de liderar, né? Exatamente. De liderar, gestão de pessoas, dividir tarefas. Exato. Então, quando o pessoal veio, antes da minha saída, comecei a treinar o pessoal. Uhum. Então, eu peguei o pessoal, preparei, organizei a turma. E isso falando da parte profissional. Quando eu saí de lá, eu abri minha empresa, minha primeira empresa, 4D Info. Falei, rapaz, vou ganhar dinheiro com informática. De onde veio 4D? O 4D, ele vem da família, né? No tempo tava David, Diana e Débora, que é a minha filha mais velha, minha esposa e minha filha. E aí eu falei, poxa, Deus está assim, sempre em cima de tudo. Então Deus, David, Diana e Débora. E aí entra o 4D também, a questão de informática, né? 4 dimensões e tal. Então eu falei, rapaz, legal, vamos pra cá o 4D. As 4 dimensões, então para quem não tem um conhecimento espiritual das nossas letras do nome, vai imaginar que é 4 dimensões. Uhum. E tem tudo a ver com informática. É bacana, aí foi 4D Info. Dei um mês, eu queria ganhar dinheiro em Santa Maria, cara. Falei, rapaz, eu Você não já vou tinha pro plano, casado não. aí? Já. Ixi, Você casou quando era militar? Eu casei em 2020, ou 2007. Eu já tinha 2 anos no quartel. Porque eu fui passando para a parte profissional, mas sem paralelo, nós estava toda uma sequência espiritual, então a vida ministerial e a vida profissional, né? Elas iam sempre em paralelo. Uhum. Em 2005, foi a primeira vez que eu me afastei da presença de Deus. De verdade. Foi seu pai também faleceu? Isso, meu pai faleceu quando eu entrei no Exército. Uhum. Então o que aconteceu? Isso é muito, eu sempre compartilho isso quando eu vou ministrar em algum lugar. Por quê? Em 2005 eu entrei no Exército, era líder da igreja, ministrava, era líder de teatro, líder de célula, já ministrava de púlpito há 2 anos, então era um líder da casa, mesmo com 18 anos. Então eu comecei a liderar com 16 anos. E aí teve uma transição pastoral. E o pastor que assumiu, era o nosso primeiro pastor, então era uma pessoa muito amada. Ele assumiu a igreja e entrei no Exército, fiquei muito tempo, como nós recebia R$164, então eu pegava o vale, que era mais caro, o vale transporte era 240. Então eu dormia no quartel a semana inteira para ir embora só no final de semana. E pegava o vale. Para pegar o vale, para ficar com um dinheirinho a mais. E aí quando começou no puxar a hora, fiquei uns 2, 3 meses sem aparecer na igreja. E o pastor não me ligou. Mas aquilo ali eu entrei num revolta. Eu me revoltei. Falei, cara, como assim?
pastor não me liga, eu sou um líder da casa, eu tô sumido, o cara não liga nem para saber se eu tô bem. Então vou meter o pé. Aí, nesse período, até aí, então, né, eu venho guardando minha santidade. Então, estava virgem até aquele momento, até 2005, 19, 18 anos, que malhação da família e tal. Falei, não, vou casar virgem. E quando esse dia Deus, eu falei, rapaz, vou meter o pé. Agora também eu vou pra rua, vou pegar a mulher, vou beber. Nunca tinha bebido na vida, não beber nada. Eu falei, agora eu vou aprontar também. Né? E quando eu conto essa história, porque às vezes o pessoal fala, rapaz, eu vou lá para ver como é que é. Eu falei, não precisa, eu já fui, eu te conto. E eu fui, tentei ainda fazer algumas besteiras, mas a única coisa que eu consegui, graças a Deus, foi ficar bêbado com... E às vezes era o propósito de você buscar, às vezes, uma paternidade no líder espiritual, né? Porque a igreja, ela foi minha base. A igreja era minha base. Nesse tempo, que eu saía da igreja, ia por causa do meu líder. No caso, meu pai falava que eu tinha um caso com o pastor da igreja. Por quê? Porque eu dormia, às vezes dormia na casa dele. Ficava mais tempo lá do que na minha casa. Você encontrou uma paternidade, Encontrei um uma modelo paternidade, também. Um exatamente. modelo de paternidade que, às vezes, quando você cresceu, não tinha um referencial. E Deus, ele foi uma base muito importante para isso. Porque a igreja foi o meu sustento. Por exemplo, o meu irmão, ele tem uma vida totalmente transformada, direta, totalmente oposta da minha, literalmente. Mas por quê? Escolhas. Por exemplo, eu vi meu pai usando maconha, fumando maconha dentro de casa, ele decidiu ir para as drogas. Eu decidi ir para o evangelho. Uhum. Ele via meu pai com os bandidos lá, que ele era amigão de todo mundo, né? E eu falei, não, o lado da igreja é onde que foi o meu sustento. A igreja foi minha base. Sabe, a igreja foi uma transformação literal. Então eu tinha como Cristo o meu pai espiritual. E líderes espirituais era a minha base. Por isso que quando eu saí em 2005, foi porque um líder não fez a função dele no meu consentimento. Hoje eu falo, claro, foi a culpa dele não, a culpa foi minha. Porque eu não falei para ele que eu estava no exército. Eu falei para ele que eu não estava passando, que eu estava no exército. Eu não falei nada. E às vezes a gente cobra a atitude de alguma pessoa e não se coloca no lugar dela. Exatamente. Também, não se coloca o porquê. Uma imaturidade, falei imaturidade, 18 anos, sabe, querendo bafafá do pessoal. E foi bacana. Foi uma brecha, né? Uma brecha. E foi uma experiência que hoje eu posso compartilhar. E eu não consegui nada, só consegui ficar bêbado com um copo de vinho. E sem dinheiro ainda. Sem dinheiro mesmo. Então, sim, graças a Deus eu lembro a cena muito clara, eu tava numa boate. E eu tava dançando lá e olhei pro mar, né? Olhei pro outro e falei, que merda que eu tô fazendo aqui? Sério, isso aí foi que eu era da coreografia, então eu participei de praticamente todos os ministérios da igreja. Uhum. Então, em todos os ministérios eu me envolvia, porque era meu refúgio. Tá envolvido no reino. Sempre foi. E eu olhei assim e falei, cara, no outro dia, eu fui lá, comprei uma agenda, sempre gostei de usar agenda. Comprei uma Bíblia. Falei, mas agora também não vou para essa igreja, não. Eu vou para outra igreja. E aí eu fui para a igreja, né, no Ministério Internacional Terra Santa, em 2005. Que era uma igreja que já tinha saído da nossa, né? Então era um pessoal já conhecido. Então tinha sido uma igreja que já tinha multiplicado. Tinha acabado com os problemas que teve, saíram a galera e abriu outra igreja. Eu vou para lá. E em 2005 eu falei, cara, eu também não quero saber de mulher. Falei, Deus, eu quero restituição. Eu quero restituição do meu ministério, eu quero restituição da minha liderança, eu quero voltar a pregar. Quando eu tiver tudo restituído, se eu pensasse, eu me dar minha esposa. Em 2 meses eu conheci meu amor. Nós servindo no encontro, ia para o encontro para lavar a panela para a mulher. Olha a importância de servir. Ela ficava no retroprojetor. Você vai lembrar do retroprojetor? Escrevia. De passar assim, isso. Aí projetava lá. Isso. Era o data show. Era o data show do tempo. E eu nunca tinha visto ela na igreja. Ela ficava na frente. Gosto de contar isso, porque ela ficava na frente, velho. Como que eu
não tinha visto a mulher. Tu viu o tamanho dela, 1,70 m. Ela fala que tem 1,69 m, né? Eu contradigo. Tinha uma listinha lá, ela tinha 1,70 m. E no encontro eu conheci ela, do mesmo ano de 2005. Então, em março eu entrei no exército, saí da igreja. Meu pai morreu em setembro, 7 de setembro, aquele mesmo ano. Em outubro eu voltei para a igreja e conheci meu amor. Em novembro nós começamos a orar. Em janeiro nós já estávamos namorando, 2006. E aí nós reconfiguramos. Logo depois nós casamos em 2007. Qual data? 7 de setembro de 2007. O dia completava 2 anos da morte do meu pai. Eu falei, eu vou ressignificar essa data. Uau. Eu falei, a data lembra a morte do meu pai, mesmo que falava que eu era viado, mesmo falar que eu não ia prestar, que eu tinha... Falei, essa data vai ser lembrada. Toda vez que eu celebrar meu casamento, ele não conheceu minha esposa. Que era uma independência também, né? É a data da independência. E é uma data da independência. E o que eu pensei? Cara, como assim? Data comemora a independência e o cara vai casar? Eu falei, pois é, mas é exatamente isso. Eu vou deixar a independência de mim mesmo. Tá? Sabe? Ah, ele é independente. Eu falei, não. Eu sou independente junto com a minha esposa, quando nós juntarmos, unirmos. E aí eu criei todo um contexto para a data. O 7, excelência. Eu falei, rapaz, eu vou ter um casamento de excelência. Eu vou ter uma família. Começou a profetizar sobre toda uma data que você tinha escolhido. Então o 7, né, do dia e o 2007. Então, uma porção dobrada. Do 7. E eu só consegui no 6, né, no mês 7, né? Porque tinha um mês de setembro que era a data que meu pai morreu. Que eu queria marcar aquela data com a vida, né? Com a constituição da família e com a ressignificação de tudo que eu vivi naqueles 21 anos. Né? De ver o meu pai, ver a família, de ver tudo aquilo destruído. Eu falei, rapaz, eu vou ver a minha melhor família. E aí, meu irmão, processo... Outro ciclo que marcou sua vida foi a decisão de você transicionar de ramo de negócio, na verdade. Você transicionou primeiro sua mente, sair do exército para ser empreendedor. Por quê? Porque já queria um crescimento. Você já estava gerindo 100 homens. Sim. Você já sabia toda a técnica de informática e tudo mais. O exército tendo um teto para você crescimento. Exato. Então você sabia que dali você ia precisar de muito mais do que talento, esforço e tudo mais. Você precisava de influência também para você subir na escalada sua até chegar no general ou qualquer outro tipo de patente. E aí você pensou, não, então vou transicionar e vou abrir meu próprio negócio. E aí depois me conta como que foi essa transição de ramo, de KNAI, né? E aí foi doido, porque assim... Eu, na verdade, não era nenhuma opção não sair do exército. Eu tinha que sair, tinha completado 8 anos. Então já... Não tinha mais o que fazer. Eu fiquei até os últimos dias possíveis. Por quê? O que eu tinha em mente? Eu ganhava um salário significativo para mim naquele tempo. R$1.200. Se fosse por opção, não tinha saído. Não tinha saído. Ali já era uma zona de conforto. É uma zona de conforto. Eu falo pro pessoal, cara, eu ganho R$1.200. No tempo, 2013, 2013 quando eu saí. R$1.200. Fora os benefícios. Fora os benefícios. Plano de saúde, o melhor plano de saúde que tem. Paz, então eu tenho todo o suporte, o dinheiro nunca atrasou. E eu ficava com aquilo. Eu falei, cara, onde que eu vou ganhar R$1.200? Só que aí eu falei, cara, eu preciso, não quero fazer uma faculdade, não tenho necessidade de uma faculdade para ser empreendedor. Comecei a estudar sobre isso. Aí falei, vou abrir uma informática. Aí eu gostava lá de informática, fui para a área de informática. Abri, comecei a trabalhar, fazer, só que eu falando, eu tenho um problema e uma qualidade, que é a excelência. Então, quando eu pegava um computador, eu nunca esqueço, cobrava R$40 por uma formatação. Mas eu fazia só formatação. Só que não era só formatação. Eu abria o computador, eu limpava ele, eu trocava a pasta térmica do processador. Eu demorava um dia praticamente para arrumar um HD, uma máquina. Ou seja, você tinha que trabalhar 30 dias ininterruptos para ganhar os mesmos 1.200 sem benefício. Pois é, e em Santa Maria, que é uma cidade
né? Que às vezes Faz não tinha os parte. 30 computador mês. E não tem a valorização do serviço. Então eu ficava doido, porque eu abria o computador, tava lá tudo espalhado, não tinha partição de backup. Eu falei, meu Deus do céu, como é que esse cara não tem backup? Eu fazia o backup do cliente sem cobrar. E aí foi, né? Acabou que um mês não pagou as contas. 2 meses não pagou as contas, e eu tirando o dinheiro que tinha recebido do exército. Para o terceiro mês eu falei, sabe uma coisa? Eu vou voltar a trabalhar em outro serviço, eu vou para outro ramo. E fui de púlpito. Né? Nesse tempo já era pastor, já no Ministério Terra Santa, consagrado em 2011 nesse ministério, eu e minha esposa. E eu subi de púlpito e eu falei, rapaz, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar. Se vocês sabem algum emprego aí, me fala. E aí quando eu saí do culto, chegou lá um discípulo e falou, pastor, tem aqui, cara. Tem um emprego ali, mas não tem nada a ver com isso não. Eu falei, brother, paga a conta? Ele paga, não, o pessoal lá. Ele, não, então, interessa. O que é? Eu falei, não, queria nem saber. Eu falei, amanhã você aparece lá. E eu fui vender queijo. Lá de Sinos, Araguaia. Olha, nada a ver, velho. Mas eu não sabia de nada. Então, quando eu cheguei, foi muito engraçado. A Tânia, a filha do dono, foi fazer meu treinamento. Laticínio da Araguaia é de lá. De lá. Até lá hoje do existe? Gama, no Mojolo. Até Sim, hoje existe? até hoje existe. Na Ponte Alta ali. E aí, ela pegou, o vendedor largou a rota e foi-se embora. E ela ficou doida. E ela pegou e me levou. E aí foi muito engraçado o treinamento. Ela chegou assim, ó. Aqui é assim, assim, assim. Esse é o vendedor. Pá, 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 pá. Saiu nos mercados. No outro dia ela me abandonou. Largou. E eu, caramba, e agora? Como é que troca? Como é que faz pedido? Só que, como eu falei, eu sou muito intenso no que eu faço. No primeiro mês, eu fui lá, peguei. Segundo mês, eu criei toda uma planilha nova. Refiz todas as planilhas. Criei todas as rotas alternativas. No segundo mês, eu cumpri todas as metas. E abriu novos clientes. Folga. Então eu folgava segunda, quarta e sexta, porque na minha Porque rota... você organizou a rota. E organizei dinheiro, gasolina. Cliente que eu ia, o cara ia 2 vezes por semana, 1 vez por semana, que não precisava. Tinha que ir em cada 15 dias, mercadinho pequenininho. Que não pagava nem a gasolina. A venda. O pedido era mínimo. Era mínimo. E eu comecei a organizar. E aí toda vez que eu chegava a pegar ajuda de custo, 1 vez por semana a gente ia na fazenda para pegar ajuda de custo, a gasolina. E eu ia lá e falava com o dono, o seu Cláudio, se não me engano. Ia lá e falava com ele, dava bom dia para todo mundo. Então eu sempre fui assim, chegava, dava bom dia, opa, bom. Aí a sala dele estava aberta, opa, pô, como é que você tá e tal. Ia lá pegar ajuda de custo e ia embora. Aí nesse mesmo dia eu falei, como assim tu tá falando com o seu Cláudio? Eu tô aqui há 2 anos, eu nem falo com ele. Eu falei, oxe, ele é o dono, tá ali, por que eu não vou falar com ele? Então eu comecei a criar já uma atmosfera. E aí nesse segundo mês, eu peguei e falei, rapaz, eu fiquei com um dia de folga. Aí um amigo, aí onde que eu entro na área da construção, falou que era o filho desse líder inicial lá de 2000 e pouco, que era meu pai, que eu ficava na casa dele e tal. Então eu tinha ele como pai, pai mesmo. Ele pegou e chamou, rapaz, eu tô querendo expandir meu negócio. Nós trabalhamos com águas pluviais e só que eu só pego emprego, é obra do meu pai. Ele é funcionário da Nova Cap. Quando ele aparece uma obra, a gente faz. Eu quero entrar no mercado. Não quero depender só dele. Bora? Bora, ué. E aí? Tô com a folga? Rapaz, eu trago uma folga segunda, quarta e sexta. Se quiser, à tarde eu vou atrás das obras. E fui atrás das obras, velho. Sem nem saber o que era águas pluviais. E fui batendo nos canteiros de obra. Então batia na porta de cada obra. Eu falo que quando em breve eu vou estar com meus empreendimentos, vai ter porteiro. Aí eu falei, o porteiro eu vou escolher. Porque como eu fui humilhado por porteiro. Falei, bicho, que raça. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, rapaz. Só que os bichos eram terríveis. E eu batia porta em porta. Eu nunca esqueço da primeira obra que eu fui, o cara foi me mostrar o projeto. Que projeto, cara? Eu falei, cara, que isso? Um monte de número, linha, códigos. Eu fiquei olhando assim, eu falei, bacana. Não, perfeito.
É Tem isso como, mesmo. tem como você me emprestar esse projeto para me poder fazer um orçamento mais detalhado? Aí ele tem sim, aí ele pegou e me deu o projeto. Aí eu fui para casa deles, né? Paulo André e o Wesley, e foi com o PO, PC, né? PC, ele era o pai dos meninos. Ele era muito experiente nessa área, tem mais de 20 anos. Nessa área. E eu falei, PC, e aí? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é a cota, isso aqui é o diâmetro do tubo, ó, PVC, concreto. E ele foi me falando, isso aqui é caixa de gordura. E aí eu fui aprendendo. E aí eu levava depois um projeto. Bom, peguei de tal forma que deu um mês, ele chegou e virou para mim e falou, David, é o seguinte, cara, não dá não. O que você fez em um mês, meio expediente, um dia sim, um dia não, por que tu não faz um mês inteiro aqui trabalhando comigo? Vem trabalhar para mim? Eu falei, vou, ué. É o seguinte, eu recebo isso aqui com você, isso aqui lá na Laticínios. Me paga os 2 que eu venho. Aí então, fechou. Já tá arrumado. Mas foi beleza. Aí o que eu fiz? Fui na Laticínios e falei, olha, eu vou precisar sair. Não, pelo amor de Deus, você não faz isso. Eu falei, calma. Eu vou treinar um vendedor. Não, mas a gente não paga. Eu falei, ele vai trabalhar de graça. Eu vou rodar com ele 15 dias. Eu vou treinar ele. Eu vou mostrar ele a rota. Eu vou apresentar eles para os vendedores. Eu vou passar as planilhas com ele. Ele vai ficar 15 dias rodando comigo. É o tempo que vai dar o tempo da minha rescisão. Mas você vai fazer? Eu vou fazer. E aí tinha um discípulo que queria trabalhar. Eu peguei, levei ele. Você falou, não, vou fazer por ele, né? Exato, falei, vamos lá. E pela gratidão do que o pessoal já tinha feito. Falei, cara, vou lá. Peguei ele, treinei, formei, pá, tá aí. Obrigado, galera. Até ele, acho que ele faleceu, do proprietário, da Laticínios. Eles me chamavam para um churrasco de todo fim de ano. 10 anos depois, eles ainda me chamavam para na compra. Na compra. E assim, ele foi lá. E aí eu fui para a construção. Aí trabalhei 2 anos. Tem mais cara, falei, cara, seguinte, esse pedreiro tá fazendo onda com a nossa cara. Os 2 donos eram mais novos que eu, um pouco mais novo. Eu falei, cara, nós temos que se profissionalizar. Eu falo pro cara, eu tô vendo lá que o negócio tá errado, só que eu não sei falar o que tá errado. Eu falei, bora fazer um curso? Ele, bora. Vamos fazer um curso de mestre de obra. O outro proprietário era de informática também. E o outro não tinha nenhuma formação. Eu falei, cara, como é que nós vamos mandar pro cara arrumar isso aqui se a gente não sabe o que é? Vamos pro curso de mestre de obra. Aí fomos, os 3 pro curso de mestre de obra. Aí me empenhei, fui lá. Aí eu falei, agora esses caras estão enrolados na minha mão. Era para me fechar a obra, passar para o outro proprietário, que era o Wesley, e ele toca a execução. Uhum. Só que no mesmo período a mulher dele ficou grávida. Então teve que executar. Aí exatamente. Então eu tinha que pegar o pessoal, fechar a obra, fechar os fornecedores, pegar os funcionários, ir para a obra, executar a obra e em contrapartida ir fechando outros contratos. Comecei a pegar o corpo todo. Deu 1 ano, 2 anos, ele chegou, falou, rapaz, não tem como te pagar R$2.000 não. Não tem como te pagar R$2.000 não, tá muito caro. Vou ter que te mandar embora. Você pode mandar embora. Não tem problema não, só me avisa. Demorou, mandou embora. E isso só no primeiro ano o faturamento da empresa, que era... Dobrou. Dobrou não, foi 200 mil só no primeiro semestre que eu fiquei com ele, no comando. Foi. Que não tinha faturamento. Que só fazia só obra terceirizada no público. E tinha que pagar o pai. Tinha que pagar o pai, então tinha a parte do pai. Começou a ter só o deles. Uhum. E eu, bacana, tranquilo, muito tranquilo. Eu comecei a ficar muito confiante, porque eu sabia o que estava fazendo e como estava fazendo. Bacana. Foi para mandar embora. Aí me mandou embora. Eu falei, agora eu tenho uma proposta aqui para vocês. Eu ganhava 1% nas obras de vocês, do pai de vocês, só para me gerenciar. Agora eu quero 3%. Nas minhas obras, eu ganhava 2%, agora eu quero 5%. Se eu faturar, eu recebo. Se eu não fechar a obra, eu não recebo. Fechou. Beleza, assinamos o contrato.
Aí começou o crescimento. Aí você já sabia, é porque ele não tinha feito o cálculo. Exatamente. Então, Os 2.000 tava barato, na verdade. exatamente. Pelo que você rendia. Aí foi onde que Deus começou a pôr a mão de verdade. Aí chegou um tempo, nós tivemos uma reunião já nessa, ele, David, quanto tu quer chegar na empresa? Eu quero ser dono. E eles estavam mudando a razão social. Uhum. E eu falei, aproveita que você está mexendo aí na razão social, me coloca 33% aí. Não, você é doido, é? Não tem como e tal. Pá. 2 anos depois, a empresa quebra. E Deus vira para mim, tá vendo? Se você tivesse lá, e eu estava lendo hoje a história de Ló, e agora ele me deixou bem claro. Se meu nome estivesse lá, ele tinha feito como ele fez com Ló, esse dono do Ló. Ele não tinha deixado a empresa quebrar. E eu estaria brigando por outras pessoas. Com sonhos de outras pessoas. Os sonhos eram grandes. E antes de fechar esses 2 anos, no finalzinho nós entramos na faculdade. Falei, agora nós temos que ir para a faculdade, cara. Vamos se profissionalizar. Eu vou fazer engenharia. Aí o outro, não, eu vou fazer arquitetura. E não, também eu vou fazer engenharia. E aí eu estudei tudo para fazer engenharia. Preparei para fazer engenharia. Você estava tocando obra, todo mundo já me chamava de engenheiro, eu vou fazer engenharia. E aí o engenheiro me liga, 6h30 da tarde, eu estava saindo da Ceilândia, bem distante, estou de 1 hora para chegar na obra. Ele falou, deixa, vem aqui na obra. Eu falei, não tem como, cara. 6h30, estou indo embora. Chegar aí, vai ter passado esse horário. Ele, não se preocupa não. Eu estou de segunda a segunda, até 10 horas da noite. Ah, eu não vou ser engenheiro, não. Eu não vou ser engenheiro, não. Eu não vou ficar até 1 hora dessa lá, não, mano. E o cara era o diretor, velho. Ele tinha mais de 10 engenheiros sob a supervisão dele. Aí eu falei, fui estudar arquitetura, fui ver que a arquitetura tem um corpo, uma visão muito mais aberta, muito mais abrangente. E aí, cara, aí fui para arquitetura e aí eles fecharam, faliram. Ele agora. 1 semestre tinha feito de faculdade. Eles, e agora? Agora eu vou continuar, mano. Tinha saído um projeto que foi implantado pela DASA. E aí ele tinha que fazer para poder fazer as obras. Então o que fazia? Eu era muito bom de desenho. Então eu fazia o desenho, nós pagávamos pro cara R$1.000 só para ele fazer o cálculo. Então eu fazia tudo, entregava na mão do cara, se o cara fazia um cálculo. E eu comecei a ficar agoniado com aquilo dali. Eu falei, cara, eu não sou burro não, velho. E ó, comecei a estudar. Peguei aquele projeto, comecei a estudar os cálculos, comecei a fazer a planilha. Comecei a fazer a planilha, passei 1 mês ralando. Desenvolvi a fórmula que em 5 segundos eu tenho um cálculo. Em 5 segundos. Só de planilha. Só na planilha. Só jogo os dados lá, pô, tá o resultado. Aí eu falei, não pago mais não. Era o preço do conhecimento. Era o preço do conhecimento. E aí eu comecei a fazer esses projetos. E aí eu comecei a crescer nesses projetos, porque o projeto se tornou muito fantástico. Toda obra tinha que ter. E hoje eu sou o arquiteto que mais tem projeto de águas pluviais na Nova Cap, Brasil. Boa. A um ponto de chegar com uma qualidade do projeto que o analista pegava e falava, olha, você não quer problema? Liga para esse cara aqui. Liga para esse cara. Não, é indicação. Ele é funcionário e falou, ó, se você não quer problema, liga para ele que ele vai te resolver. É porque já sabia que facilitaria o serviço e a aprovação do órgão público. Exatamente. Facilita na vistoria, facilita em tudo. E isso foi um trunfo. O que acontece? Eu vi algumas pessoas que iam lá e questionavam o que o fiscal estava fazendo, o que o analista queria. O que eu fiz? Eu cheguei nele, falei, criei. Falei, meu amigo, o que você... Ele não deve... Tá muito grande, cara, esse teu memorial descritivo. Ele tá aqui. O que eu preciso ter aí? O que você precisa que tenha nesse memorial? Aí começou a tirar. Isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui precisa. Foi pronto. Fui lá. Que também facilitou pra você, hein? De 8 páginas, passou até 2 com a capa. E depois desses 2 anos, a empresa quebrou e eu parti cuidar da minha empresa. E aí já era 4D Arquitetura e Construções.
passou a surgir a 4D Arquitetura e Construções em 2016. Ah, meu amigo, aí Deus começou a fazer um mover nunca visto antes. Nesses 10 anos eu tinha o mesmo carro. Era um Fiat Unozinho 96, top. Serviu demais, rei. Mas em 2016 eu troquei 3 vezes de carro. Em 6 meses. Aceleração. Tava sozinho. Comprei meu lote. Né? Queria comprar um lote. Nós temos uma casa, falei, não, eu quero um lote para construir de casa dos sonhos. Comprei um lote. 3 anos para pagar em 10, eu paguei em 3. Sim. Troquei 6 vezes de carro nesse período. Chegamos num carro considerável, legal, uma vida legal. Viagem, igual Deus tinha projetado, viajar 3, 4 vezes por ano. Então, assim, foi um crescimento tão grande. Simplesmente, e outra, eu não saio para bater em porta de obra de ninguém. Eu não tenho anúncio no Instagram. Não tenho anúncio no YouTube. O cliente vem até você. O cliente vem até mim. Assim, Deus criou um ecossistema que as pessoas hoje vêm atrás de mim. Eu não consigo atender as demandas das pessoas que vêm atrás de mim. E isso porque em todo esse processo, por trás, tem o reino de Deus. Porque em todo o tempo, a obra de Deus estava na frente. E isso Deus fez muito antes da montanha. Ele veio construindo a sua jornada toda. Então Deus veio fazendo isso, fortalecendo você, os fundamentos, veio fazendo isso, e aí chegou o momento de subir a montanha. Exato. Nesse momento que você subiu a montanha, o que você acha que foi o divisor de águas e que aconteceu na montanha que você fala, cara, isso aqui... Rapaz, foi muito a multiplicação. Engraçado. Foi muito engraçado. Como foi que surgiu a história da montanha? Chegou lá, pastor Ivan, que é um pastor de Santa Maria, ele pegou e falou assim, o bispo está selecionando aí 10 homens para ir em Balneário Camboriú. Eu falei, Balneário Camboriú? Oxi, tô dentro, pastor, tô dentro. Doido para conhecer Balneário Camboriú. Não, é um negócio lá, é um movimento chamado Legendários aí, que ele tá querendo ver aí, se traz para Brasília e tal. Aí eu falei, tô dentro, nem tinha pesquisado. Aí fui, quando cheguei em casa, fui pesquisar, fazer o dever de casa. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito nisso não, pastor. Cheguei no outro dia, falei, pastor, tá de sacanagem. Tu viu o que é ali? Não sei o que é não. Ô, brother. Falei, jovem amigo, faz isso não. Eu falei, não, pastor, é um negócio, né, que tem que acampar e tal, na montanha. Eu falei, eu vou. E aí eu fui, nós saímos com a galera, era para ir 9 pessoas. 9 pessoas. Já tivemos um ataque lá no início, no aeroporto o avião quebrou. Extraviou gente, extraviou mala. Nós chegamos, o avião quebrou, correu toda a correria, conseguimos, saímos, tacamos as malas em tudo, né? E aí nós tava em festa, vamos embora. Conseguimos ir para o Rio de Janeiro, chegamos no Rio de Janeiro, né? O pastor Felipe não conseguiu ir, porque a mulher rolou a gente lá, fomos, todo mundo ia junto, dele tava errado. A companhia não colocou ele no mesmo Não colocou ele no mesmo voo, colocou em outro voo. E a mochila tava tudo, não tinha nome com nome não, nós só chegamos. Tá aqui, é David, vai estar lá, Júnior. E foi se jogando. A do Samuel ficou, o pastor Felipe foi. Aí o pastor Felipe tava com a mochila do Samuel e a do pastor Felipe ficou. E fomos embora, cara. E fomos lá, foi muito bacana, assim. Foi uma doideira. Porque nós chegamos na correria, nós não comemos, nós não dormimos. Cara, aí vamos lanchar, não tinha tempo de lanchar. Chegamos correndo, já entrando no ônibus. Nem avisamos mulher, não avisamos nada. Chegou, pô, mulher tava tudo doido, porque nós chegamos, fomos. Então, né, cumprimos a missão. Aí era muito engraçado. Aí foi passando, primeiro dia. Era muito engraçado que eu sempre encontrava com o pastor César. Sempre me encontrava. E, brother, e aí? Eu falei, pá, calma que vai dar certo. Depois eu encontrava, calma que vai dar certo. E lá na montanha, eu fiquei muito analisando. Falei, cara, mas o que eu tô fazendo aqui? Sou um marido, acredito,
uma classe alta para top. Me considero um bom marido, um bom pai, servo de Deus. É um pastor que faz a obra. Eu estou fazendo a obra, Deus. O que eu estou fazendo aqui? Já passei por trocentos encontros, coordenava encontros. Fiz mais de 30 encontros coordenando. Já fiz trocentas escolas. Passei por visão G12, M12. E o que eu estou fazendo aqui? E aí na montanha, no segundo dia, Deus me mostrou claramente que a minha função lá era cuidar dos homens. Era cuidar dos homens. E até então eu não tinha falado nada para ninguém, quem eu era, meu testemunho, não. Estava ali na minha, só eu. Fui gerado para passar meu testemunho. Uhum. E quando eu comecei a contar meu testemunho, eu comecei a fortalecer minha família. E aí, a partir daquele momento, eu fui entendendo que a visão da minha montanha era o complemento da minha jornada. Era cuidar das vidas. E eu comecei a derramar na vida das pessoas. Comecei a cuidar da minha família. Comecei a exortar uns ali. Comecei a dar força. Eu não queria orar. Não queria orar não, velho. Orar, eu falei, não vou orar não. Depois eu falei um negócio, não vou orar não. E é sério, porque eu ficava assim, falei, cara, que isso, Deus? O que eu tô fazendo aqui? Deus começou a potencializar isso. Sabe, e aí eu comecei a orar, eu comecei a pregar, e eu comecei a falar com a família. E eu comecei a colocar para fora, comecei a me esvaziar. E eu vi um David ali que eu nunca tinha visto antes. David forte. Eu falei, cara, como eu sou forte. Eu sou forte. Eu sabia que eu era forte, mas não sabia que era tanto. Sabe, tinha um lá na minha família. Que o cara, velho, tudo pra ele era uma conspiração. Então o cara reclamava de tudo. Era alguém que queria fazer mal contra ele. Cara, eu comecei a ficar agoniado com esse cara. E aí eu saía da posição da família, ia lá pra frente. Daqui a pouco tá o cara atrás de mim. O cara tava atrás de mim. Meu pai tava me contando a história de o que aconteceu isso com ele. E o cara, eu falei, meu Deus, não acredito. Quer me deixar doido, é uma pessoa reclamando das coisas. E o cara reclamava. Aí quando eu entrei nesse modo, meu amigo, peguei ele aqui, ah, Deus quer isso em você, isso. Eu comecei a ministrar na vida dele, comecei a ministrar na galera. E eu entendi o propósito da visão ali do Legendário, que é fazer uma geração de homens fortes, sabe? Que era a minha função, era a minha missão. Era pegar, descer daquela montanha ali e começar a esticar uma geração de homens. E aí foi onde nós começamos. Preparando a Rota dos Reis, juntamos a galera, treinamos a galera, levamos a galera para João Pinheiro. Levamos 18 pessoas para João Pinheiro para receber. Foi um ônibus? Foi 2 vans. Depois disso, aí o pastor Felipe voltou, foi com mais 3 lá em Balneário Camboriú. Depois levamos a outra galera, foi para Anápolis, né, até onde você fez lá o top. Fui lá servi em João Pinheiro, servi em Anápolis. Nós começamos a preparar a nossa rota e Deus começou a fazer um mover incrível com os homens. E com isso também, no meu ministério, Deus começou a fazer um mover fora de série. De aceleração. De aceleração assim que eu nunca vi antes. Não tinha visto antes. Porque muitas pessoas acham que o pregar é o púlpito. Que pregar você tem que estar ali com a plateia, todo mundo te vendo em cima do altar. E Deus mostrou para mim na transição para a Comunidade das Nações que o púlpito era eu. E eu tinha que ser a voz dele, a Bíblia aberta onde eu estivesse. E aí, meu amigo, começando a ver o mover na vida das pessoas, começando a ver a transformação. E aí foi algo disruptivo, né? Onde nós alcançamos aí essa meta em 2024, de mais de 1.000 homens formados, 5 tops. E ligava para as mulheres, cara, que isso, as mulheres legendárias que subiram. Chorava, velho. Chorava, falei, cara, que isso? Que negócio maluco, velho, assim. Nós tivemos um avivamento na Comunidade das Nações dos homens, não só na Comunidade das Nações, mas todas as igrejas aliançadas ali no Legendários, onde que nós vimos um ministério de homens que era tão morto. Eu fiz isso lá em Santa Maria, cara. Falei, cara, assumi os homens. Falei, o que eu faço? Eu vou fazer um churrasco.
Eu vou fazer um churrasco, você só vem para comer. De graça. Os homens não iam, velho. Eu falei, cara, que isso, Deus? Aí agora nós estamos tendo um mover. Hoje os caras pagam o churrasco, Paga o churrasco. arruma antes, arruma depois do churrasco. Você é doido? Eu falei assim, então, um crescimento, uma motivação. E lá nós temos o Café Hombridade, todos os sábados, lá em Santa Maria, na CN Santa Maria. Um crescimento exponencial. Que aí é onde que os homens vão orar. Porque é isso que eu tenho declarado lá nesse mover em Santa Maria. Homens de oração. Que tem um poder diferente na oração do homem. O homem é o sacerdote. A mulher, ela ora, pode orar. Ela ora, ela participa. É mover, é incrível. A responsabilidade de guiar a sua família espiritualmente é o homem. E aí nós estamos começando a criar essa geração de homens que ora. Sabe? Homens que estão ali pagando um preço. Lendo a Bíblia. Né? Esse ano lá tem até esse desafio, né? A leitura da Bíblia, um ano inteiro sem a Bíblia, né? Nem um dia do ano sem a Bíblia. Nem um dia. Né? Desafio aí do pastor Ivan, pastor Insano. E eu coloquei os homens também, falei, vamos ler. Cara, sabe, de ler mais a Bíblia, de ler mais a palavra, restauração ministerial. E temos vivido, sim, um tempo inédito. Incrível. E agora você declarou diferente. Hoje Deus tocou no coração seu algo mais. Exatamente. Algo pós-montanha. Exato. Então, nessa preparação para 2025, em oração, né, Deus potencializou uma palavra, né? E se gerou uma sigla, né? O AMA. Né, o qual eu falei, Deus, palavras para 2025. Gerando, e aquilo foi gerando no meu coração. Então, primeiro, o do AMA é o aceleração. É que você acelerar. Você tem autoridade nessa área. Exato. Você já viveu muito de Deus sobre isso. Né? E Deus fez uma aceleração para assim falar, meu Deus, olha o que Deus fez. Né? E quando eu pego lá e falo de um carroceiro, não é menosprezando o carroceiro, é você ver hoje um empresário que saiu de um lugar que ninguém cara imaginava. Que às vezes 2 serviços, né, tocando obra, exatamente, terceirizado, fazendo queijo, rodando queijo. E agora, hoje te sobra tempo. Exatamente. Você serve lá no top. Quantos tops você vai? Quinta, domingo. E ainda toca as obras. Em 2024 eu fui em 7 tops. E além de ir em Mato Grosso para preparar a pista de Mato Grosso. E isso largando, deixa a empresa rodando, e isso fora tocando igreja, tocando homem. Por quê? Porque é uma aceleração, nós temos que estar pronto para isso. Né? Nós temos que estar pronto para um mover de Deus. E isso não tem como ser feito ou esperar, não. Deus vai abreviar os tempos para se cumprir o propósito dele em nossas vidas. E como aceleração, nós temos que multiplicar. E aí vem a multiplicação. Né? Uma colheita, né? A palavra fala que os campos já estão prontos para colher, já estão brancos, já estão prontinhos para ser colhidos. E esse ano nós vamos viver a maior multiplicação de homens, assim como nos negócios, assim como na vida profissional, ministerial, familiar. Eu creio que esse ano de 2025 nós vamos ter uma multiplicação de forma absurda, sabe? Surreal, inédita. E aí vem, também não adianta nós acelerar, multiplicar, sem ter ali uma antecipação. Foi uma palavra que Deus falou, eu quero antecipar. Antecipar. Acelerar, aí eu lembrei de uma palavra, fiquei pensando, foi aceleração e o último A, que é o avanço, são muito parecidos. E Deus me levou uma cena de um carro. Você está ali no carro e você acelera o carro. Do jeito que ele está ali estacionado. O carro vai sair do lugar? Não, se não tiver engatado a marcha. Se não tiver engatado a marcha. Então não adianta você acelerar, fazer barulho, meter o pé na força. Não tiver no modo. Se você não tiver engatado, se você não tiver preparado. Alavancado. Então, você tem que estar em movimento para um avanço. Então não é só acelerar, é avançar. E o avançar direcionado. Uma palavra que eu ouvi do bispo, uma live do bispo JB, foi justamente isso. Não adianta você estar avançando sem norte, sem um destino. Então, um avanço direcionado. Né? E esse é um desafio que Deus colocou no meu coração para 2025.
é pegar e direcionar os homens para o ama dele. Proporcionar que em 2025 as pessoas vivam essa forma. Uma aceleração, uma multiplicação, uma antecipação e um avanço direcionado. Né? Através de palavras, através de vídeos, através de ministrações, de encontros, onde que Deus vai pegar e fazer um despertar surreal em 2025. Uau. Conta comigo. Acho que é o nosso papel. A gente sabe que família ajuda família. Exatamente. Ninguém fica para trás. Então, na aceleração, vamos junto. Acho que é a gente se equipar. E o interessante que eu vi na sua jornada é que sempre estava acompanhado. Sempre acompanhado. Sempre tinha pessoas colocando força automotriz. Exato. Sempre tinha alguém impulsionando, você impulsionando alguma pessoa. Então, na sua jornada inteira, você sempre me colocou pessoas ao seu lado. Exato. Pessoas é Nunca tudo. sozinho. Pessoas é tudo. Né? Uma frase que eu ouvi é interessante, né? O próprio Bispo JB também fala muito sobre ela. Você quer ir rápido? Vá sozinho. Quer ir longe? Vá acompanhar. Então não é sobre andar só. Não é sobre o que Deus está fazendo apenas na minha vida. O que Ele está fazendo na minha vida é para entregar. E todo jogo é pessoas. Nós vamos ver desde o princípio. É pessoas. Se não temos pessoas próximas de nós ou fazendo a diferença na vida de outras pessoas, não tem como. Minha esposa é incrível, cara. Nós temos 17 anos de casado. Ela está comigo em todos os movimentos. Sabe? Lideranças espirituais. Eu me cerquei de pessoas que me orientem, pessoas que cobrem a minha vida, pessoas que validam a minha vida. Não tem como falar dos discípulos, né? Hoje um pastor sem ovelhas, ele não é pastor. Não tem como. Então eu estou cercado de pessoas o tempo todo. E isso é o que move. É fazer para que as pessoas sejam alcançadas. A palavra fala do Senhor que Ele não vai apenas derramar sobre nós. Ele vai derramar de tal forma que nós não vamos dar conta sozinhos. Que as pessoas que estão ao nosso lado, elas vão usufruir, né, dessa palavra de Deus. Uau. Mas obrigado, então. Quero te agradecer, pastor David, por esse tempo. Foi uma hora aqui que a gente ficou aqui que a mente já fica borbulhando. E o que eu vejo é que histórias motivam as pessoas, testemunho, né? Exato. Quando o senhor fala assim que o senhor testemunha, eu acho que esse também é um pouco desse papel. É pelo testemunho, pelas histórias aqui, você fortalecer outras pessoas. Que estão passando por um momento parecido, às vezes vão se motivar e vão ter um insight para vencer as lutas que elas estão passando, mesmo que não seja a parte disso que a gente falou, Sim. mas que venham aprender através dos conselhos. Acredito que todo podcast, toda conversa que a gente tem aqui, a gente aprende com as pessoas. A gente tira conselhos para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. A gente sempre está tirando conselho. Então, quero agradecer o senhor por ter vindo, por ter tirado esse tempo, tirado um pouquinho desse tempo do descanso do senhor, ter me dado essa atenção. Isso é uma validação muito forte para mim. Poder sentar com o senhor, ter o senhor para validar aqui, isso representa muito para mim. Amém. Então, te agradeço enormemente. Isso é uma honra eu poder estar sentado com o senhor. Espero poder honrar o senhor nos projetos do senhor também, servindo, seja de qual forma. Eu quero falar uma palavra que o senhor falou. Me coloca na posição que eu quero ser o melhor. Amém. Então, aonde eu puder servir o senhor nesses projetos, você pode me falar, pode me colocar na posição, que eu vou buscar ser o melhor. Admiro o senhor muito, fora e dentro de pista, pela liderança que o senhor exerce, por tudo que o senhor faz ali. Então, admiro muito todo fator. E aí eu queria devolver a palavra para o senhor, falando só um pouquinho agora do que é o David e fazer as considerações finais. Amém. Muito obrigado, Planta. Você é incrível, viu, cara? Você é sensacional. Eu imaginava, eu vi aqueles podcasts lá, falei, rapaz, que legal, né, cara? Você tem as histórias contadas. Também eu amo muito sua vida, sabe? Eu vejo sua dedicação de honrar, de servir. E isso é o que nós vivemos. É o que nós comentamos nesses dias antes de estarmos aqui. Cara, o David é isso, sabe? Eu sou uma pessoa que amo o reino de Deus. Absurdamente. Eu aprendi em Mateus 6,36.
33 na verdade, que como é importante servir o reino de Deus. Como é importante viver o propósito dele, né? Buscar primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu aprendi desde o início da minha jornada. Servir a Deus, servir as pessoas, servir, fazer. E eu sou o tipo de pessoa que eu aprendi a ser o solucionador de problemas. E isso para todas as áreas das nossas vidas, quando você tem uma pessoa que é solucionador de problemas, você vai ter uma pessoa que vai ser promovida e crescer muito rápido. Porque é o que todo mundo quer hoje, é uma pessoa que soluciona problemas. Uma pessoa que guarda as costas, uma pessoa que honra. Eu sou um marido de uma mulher só há mais de 17 anos. Sou um pai de 2 filhas incríveis, de 15, a Débora e a Daisy de 6 anos. É um pai que se importa com os detalhes, um pai que se importa em não ser, como eu falei, uma referência de pai e de família que eu tive, que não tinha uma honra dos filhos, uma dedicação. E Deus, em 2024, me reativou também uma área da minha vida, que foi um reconhecimento pastoral na Comunidade das Nações, no qual me potencializou a ir além, né? Além de ser esse legendário, 37.832, poder fazer com mais excelência ainda o que Deus tem colocado. E eu sou essa pessoa, como eu te falei, estamos aqui para servir, né? E eu tenho uma gratidão enorme, como meu coração vibra em poder servir, estar disposto e estar fazendo a diferença. Acredito que isso é o que se torna maior. E com isso o empresário acaba surgindo no natural. A minha empresa ela tem crescido de forma muito orgânica, muito natural, como eu falei, graças a Deus. Tudo que eu falei aqui, nada foi sobre mim, foi sobre Deus. Nada foi ali, gerei, não. Servindo, fazendo, e o crescimento tem sido natural. E exponencial. Para a glória de Deus. Amém. Isso, grato mesmo, verdadeiramente, por esse tempo. Obrigado, amém, senhor. Amigo. Obrigado. Te agradeço demais. Tá.